lá. Muito bem. Boa noite. Olá. Olá, olá, olá. Olá. Boa noite. Me ouvem bem? Me veem bem? Tudo certo com a conexão? Boa noite. Olá. Muito bem. Joia. Olá, olá. Sim, sim, sim. Muito bem. Hoje é um tema que eu gosto. Eu gosto de todos os temas, mas eu tenho uma quedinha especial por temas de relacionamento amoroso. E pelas perguntas que eu recebi aqui, parece que todo mundo tem uma treta pra chamar de sua, né? Em termos de relacionamento amoroso. Tô achando que eu vou tomar algumas lives pra falar só sobre esse tema de relacionamento amoroso. Não dá pra trazer a Nina. Nesse horário a Nina já tá no 10º sono. Vamos lá. Bora? Ó, quando perguntarem qual é o tema, vocês respondam por mim, tá? Perguntas e respostas que já foram feitas, então ficou o dia inteiro, né? Hoje o post rodando e sobre a questão de relacionamento amoroso, ok? Então vamos lá, vamos às perguntas e respostas. Obrigado, meu cabelo tá meio selvagem, né? Bora lá. Bora lá, bora lá. Primeira pergunta que me fizeram aqui. Como alguém que parecia tão apaixonado é capaz de trair? Me ajudem a perguntar, a responder isso, né? Como alguém que parecia tão apaixonado trai? Porque não... As pessoas tendem a imaginar que a paixão ou o amor, em tese, faz com que a pessoa tenha uma mudança de caráter, né? E a traição tem 1000 variáveis implicadas, mas uma delas é a capacidade da pessoa simplesmente renunciar ao seu prazer imediato. E tem a ver com os combinados que a pessoa faz na cabeça dela. Então, se uma pessoa está apaixonada, mas ela pode não entender que ela está num relacionamento propriamente dito, ela pode entender também que ela tá ok para ela ter outras relações. Então, o que você chama de traição pode não ter sido percebido por ela como uma traição. Então, isso acontece. Mas tem muitas variáveis possíveis. Paixão não é vinculada a caráter, traição não é o contrário de amor, é verdade, né? A pessoa pode amar e trair. Ela pode estar apaixonada e trair. Porque apesar dos pesares, ela tá num relacionamento que tem as suas regras e tem a personalidade da figura envolvida. Então, respondendo, não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas, mas farei o máximo de esforço para responder todas, ok?
Tenho 30 anos e nunca namorei sério uma pessoa. Será que eu sou o problema? Será que sou eu o problema? Difícil, né? 30 anos e nunca namorei sério. Quer dizer que ele já namorou não sério, né? Então, pode ser que você tenha uma dificuldade com vínculo, sim, né? Pode ser que tenha uma dificuldade em estabelecer um relacionamento, criar comprometimento, seguir naquele relacionamento. Pode ser que você seja uma pessoa com uma personalidade difícil, com uma personalidade complicada para poder se envolver, para poder efetivamente se vincular. Pode ser que você tenha algumas travas, pode ser um monte de coisa. Então, não diria que você é o problema, mas pode ser que você esteja impondo questões que dificultem a sua vida amorosa. E isso pode fazer com que isso te leve a uma solteirice involuntária, ok? Divergências entre o casal, filhos, educação, religião, política, o que fazer? Esse é um tema que eu falo muito dentro do curso Como Salvar o Relacionamento, dentro do Fred Flix. Porque casar não é simplesmente estar casado, é você estar o tempo todo fazendo negociações para um relacionamento se afinar, né? Então quer dizer que vocês têm que, de alguma maneira, chegar num senso comum do que é melhor para vocês enquanto projeto de vida. Vocês vão ter que escolher em algum momento um projeto de vida. E pode ser que você tenha que ceder de um lado para ganhar do outro. Então você está o tempo todo fazendo essa negociação afetiva no relacionamento. Então não é matemática. Então, do mesmo jeito que você vai ter que escolher as batalhas que você quer ganhar. Então, pode ser que em termos de religião você perca, em termos de política você ganhe. O ponto os valores têm que estar alinhados para além da escolha religiosa, por exemplo. Porque a religião da infância não é necessariamente a religião da vida adulta. Então, não necessariamente isso é um ponto que vai ser definitivo para todo sempre. Amém, tá? Outra pergunta. É normal depois de um relacionamento de 10 anos você foi traído e depois ter medo de amar? Na verdade, não é que você tem medo de amar, você tem medo das implicações que esse amor vai ter para sua vida. Você vai ter medo do sentimento de depender de alguém, de precisar de alguém, de confiar em alguém e esse alguém trair com a sua confiança. Então você vai ter que aprender a separar o que você viveu com uma pessoa daquilo que é possível ser vivido num relacionamento. Porque aquele é um relacionamento e os outros relacionamentos são outro. Cada relacionamento ele tem uma textura própria. Então não adianta você comparar uma pessoa com a outra, porque elas sempre vão ter texturas diferentes. Então é melhor não entrar por essa via, porque você vai criar uma confusão entre um relacionamento e outro. Outra pergunta. Me apaixonei por uma pessoa casada, mas que está em uma relação aberta. Funciona? Olha, depende do que você quer, né? A outra pessoa já estabeleceu que ela está numa relação aberta. E você vai ser um adendo, vamos dizer assim, desse relacionamento. Então, uma coisa interessante é que você não vai ter que ficar carregando nenhum tipo de culpa ou nenhum tipo de pesar por conta da relação da outra pessoa. Então, agora você tem que visualizar qual é o seu lugar dentro dessa relação aberta. Porque se a matriz, vamos dizer assim, sempre vai estar no lugar de matriz, você que é uma filial, talvez nunca vá receber algo que a matriz receberia, ainda que você seja uma filial privilegiada, com benefícios, que não precisa mentir, que não precisa se esconder, enfim. Outra pergunta. O que fazer quando a pessoa que você gosta se diz confusa? Bom, eu estou deduzindo que essa pessoa que você gosta se diz confusa para corresponder àquilo que está
que você está pedindo. Se a pessoa diz que está confusa, pode ser muita coisa. Pode ser que ela esteja confusa na vida dela, então esteja num momento confuso. Pode ser que ela seja uma pessoa confusa, então é uma pessoa que não tem muita, né? Não tenha muita noção do que é para a vida. Ou pode ser que ela só esteja te enrolando, né? Pode ser só que ela esteja te enrolando e ela vai falando que tá confusa, né? Meio confusa, mas na verdade ela tá empurrando com a barriga e na verdade ela não tá muito afim de você. Essa pergunta aí complementa, uma próxima pergunta complementa aquela que a gente tava falando. É possível realmente amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? É possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que você necessariamente consiga se relacionar com todas elas do mesmo jeito. Isso não quer dizer que você consiga ter uma qualidade de amor que é a mesma coisa, vamos dizer assim, para todos. Isso não quer dizer que você vai ter uma qualidade de entrega, vamos dizer assim, que seja interessante. Só quer dizer que você está se relacionando com duas pessoas ao mesmo tempo. Não quer dizer que necessariamente você vai, vamos dizer assim, vai ter problemas. Só quer dizer que é uma relação atípica, vamos colocar assim. Tempos líquidos, outra pergunta. Tempos líquidos e pessoas com medo de se abrir. Racionalizo tudo por medo. O que fazer? Eu tenho a sensação de que essa tática de você racionalizar tudo, e você se fechar e de você agir como se fosse uma pessoa que não precisa de relacionamento, eu sempre acho uma estratégia meio furada, sabe? Eu sempre tenho a sensação que você supostamente ganha, mas ao mesmo tempo você no fundo perde, sabe? Porque você acha que você está fazendo uma manobra inteligente porque você não está se envolvendo, você não quer sofrer, mas no fim você se bloqueia, você se sente meio mal, você se sente meio fechado. Eu não sei, eu acho uma coisa que você acaba perdendo mais do que ganhando, né? Outra pergunta. O que fazer para ter um relacionamento amoroso saudável? Meu Deus, essa pergunta é muito abrangente, cabe muita coisa nela. Mas eu tenho a sensação de que você precisa ter clareza do que você quer e você precisa ter um pouco de clareza do que você tem a oferecer. Acho que também outra coisa importante, você precisa entender quais são os seus limites em termos do que você consegue viver numa relação. E eu acho que você precisa estar disposto, acho que você precisa estar disposto a um projeto de longa duração. Porque um relacionamento amoroso é um projeto, né? É um projeto de vida em alguma medida, ainda que sua vida com essa pessoa demore pouco tempo, é um projeto. Você tem que estar disposto àquele projeto. Então, e eu acho que você precisa ter muita abertura no relacionamento para que ele se transforme numa coisa saudável, em que você não projete sua pior faceta na outra pessoa. Acho que até essa semana eu vou lançar um vídeo no YouTube falando sobre isso. Aguardem. Outra pergunta. Fred, existe mesmo esse tal de amor à primeira vista? Não. Porque não tem amor à primeira vista. Porque amor é um sentimento complexo. Amor é uma coisa que vai se desenvolvendo de tal forma que você construa uma história com a pessoa. Amor à primeira vista tá mais pra tesão à primeira vista, né? Você vê aquela pessoa, bateu um tesão, coisa boa. E aí você falou que tá amando, assim. Sim, os romances da Disney são fakes, assim.
Quer dizer, é atração à primeira vista, claro. O amor vai se desenvolvendo com o tempo e aí você vai justificando com o tempo que você amava desde o começo. Não, você está com fogo nos priquitos. E aí, então foi aquilo lá, não tem amor à primeira vista. Outra pergunta, por que acionamos mecanismos de defesa nos relacionamentos sem motivos concretos? Porque a gente é dodói, né? A gente é bem dodói em termos de relacionamento. A gente fica esperando receber coisas, a gente quer ter garantia, a gente quer só o lado bom da vida, do relacionamento. A gente também às vezes é ruminante, fica arrastando um monte de coisa pelo tempo. Então a gente não tem um motivo concreto, mas a gente no fundo tem um motivo para ficar fechado. E aí vira essa coisa meio tosca assim. De novo, quem perde é quem se defende, né? Então, em última instância, é isso, né? A gente só pensa na gente e aí complica tudo. Outra pergunta. Stalkear é doentio? Eu acho que em alguma medida. Eu acho que quando você não consegue ter uma relação de confiança em que você troque com a pessoa coisas interessantes, coisas que você, sei lá, que você confie minimamente no que você está vivendo. Então, acho que meio furada, né? Essa coisa de ficar stalkeando e achar que isso é um jeito de você ter controle sobre outra pessoa. Então você não vai ter controle sobre ela, nem que você tenha a senha da conta bancária dela. Então você não vai ter controle da experiência. Então você pode até dar uma olhadinha, né? Mas quem nunca stalkeou, né? Você pode dar uma olhadinha, mas fazer disso o método de relacionamento, acho problemático. Não vai funcionar, né? Olha essa pergunta também aqui, ó. É possível se apaixonar por alguém que nunca vi em carne e osso somente por vídeo, mas temos uma conexão? Você tem uma conexão Wi-Fi, né? Tô brincando. É claro que é possível se apaixonar por uma pessoa que você nunca viu pessoalmente, né? Você só viu por vídeo, isso já é uma coisa boa, porque pelo menos você não tem aquele lance, né, de ser catfishing, né? Então você se apaixona pela pessoa e de repente você descobre que ela é um alienígena, né? E aí não é aquela pessoa, aí você se apaixonou pela cabeça, mas o conjunto da obra não funcionou. Então, claro que é possível você se apaixonar. Agora, o fato de você estar apaixonada por essa pessoa à distância não quer dizer que a relação entre vocês é boa. Porque a relação virtual é uma delícia, né? Você não tem cheiro, você não tem suvaca, você não tem que negociar espaço, você fica naquela idealização do tipo, e o dia que a gente se encontrar. Tem todos esses lances, né? E pode ser que não funcione o relacionamento, pode ser que a paixão seja ótima, mas a relação seja capenga. Outra pergunta aqui. Quando a frequência afetiva é diferente, mas o amor existe, como trabalhar a ansiedade e insegurança? Eu tô entendendo que frequência afetiva é assim, a pessoa que se dá muito, a que se dá menos, né? Eu acho que você tem que... Eu acho que às vezes isso é um bom jeito de você balancear o seu jeito de se entregar para a relação, né? Quando a pessoa se dá mais, você se dá menos, você vai aprender a se dar mais com o tempo. Quando a pessoa se dá menos, você se dá mais, você também vai aprendendo a balancear. E eu acho que trabalhar essa ansiedade é você diluir as suas necessidades da vida em vários aspectos diferentes, né? Porque se você depositar todas as suas ansiedades no relacionamento, qualquer relacionamento passa a ser ruim e sobrecarregante, né?
Outra pergunta. Como manter o desejo sexual pela parceira depois de anos de relacionamento? Caramba, eu acho que você precisa estar sempre se mantendo vivo e, e de alguma maneira pedindo que a pessoa se mantenha viva também, né? Então, para você manter o desejo vivo, você tem que se manter vivo na vida. E a pessoa também precisa se manter viva na vida dela. E isso vai garantir, entre aspas, garantir que a qualidade do desejo de vocês se renove ao longo do tempo. Porque se você se encostou na vida e se a pessoa se encostou também, fica complicado o desejo vir à tona, porque as pessoas, por mais criatividade que tenha, viu? Tem gente que tem criatividade, mas às vezes isso não é o suficiente para ressuscitar defuntos. Como ter certeza que é a pessoa certa? Primeiro, desistindo dessa ideia de pessoa certa. Quando você desiste que uma pessoa seja certa, ela talvez seja a pessoa certa. Não existe pessoa certa, tá? Existe a pessoa que você tem cumplicidade, um bom relacionamento, amor, tesão, mas certeza, sim, não tem certeza. Você pode fazer uma experiência que você vai renovando os votos ao longo do tempo, mas certeza definitiva ninguém tem certeza. Então você tem que ir experimentando, né? Você vai fazendo experiência, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí você vai renovando a cada 2 anos, depois a cada 4, depois a cada 8, e quando você vê, você está há 30 anos. Daí você vai descobrir que ela foi certa por um tempo. Também aquela que terminou foi certa por um tempo e depois não foi muito certa, então... Outra pergunta aqui. Existe alguma maneira de se reconquistar a confiança? Sim. Você precisa ir restabelecendo as regras do jogo aos poucos e você precisa ir devagarzinho tateando no escuro, mas também sem criar muita paranoia, né? Então, se você ficar o tempo todo colocando em xeque, se você está colocando em xeque, vamos dizer assim, as suas questões com a pessoa o tempo todo, vai ficar cansativo esse recomeço. Então você tem que criar novos parâmetros de confiança e ir checando aquilo aos poucos, mas sem necessariamente fazer grandes cobranças o tempo todo, porque senão pode ficar irritante a coisa toda. E aí, com o tempo, a coisa vai se reencaixando. Outra pergunta aqui. Como alguém perfeccionista pode se deixar ser cuidado pelo outro e não colocar tantas condições? Olha... a pessoa perfeccionista é o capeta às vezes, né? Ela tem dificuldade. A pessoa perfeccionista, ela fica colocando limites para não se entregar na vida, né? Ela fica colocando barreiras, condições, regras. Ela fica colocando condições para que a vida dela seja mais confortável. E ela se esquece que relacionamento humano e amoroso em especial é você conviver com risco o tempo todo. Então a pessoa perfeccionista, enquanto ela fica colocando condições para a vida acontecer, ela não vai viver. Então ela precisa fazer mais concessões para você ter, para ela ter felicidade, né? Então, diminua um pouco as suas ansiedades, diminua um pouco as condições que você coloca na sua vida para você viver um pouco mais a realidade. Porque se você ficar esperando as condições ideais para fazer as coisas em termos de relacionamento, você não vai fazer nada e também não vai dar nenhum passo adiante. É isso. Olha lá, essa pergunta é difícil aqui, ó. Triângulo amoroso. A gostava de B. Então, vamos colocar aqui.
Alice gostava de Bernardo. Bernardo se apaixonou por Carol. Carol conquistou Alice. O que B deve fazer? Nada, né? Sair fora dessa história. De repente pedir para participar do triângulo, mas nada. Vai fazer nada, vai voltar para casa. Nada, vai descansar, sai desse triângulo aí, né? Se não faz sentido o triângulo, sai desse triângulo e vai para uma relação aí que você consiga se conectar com a pessoa. Nada, não acontece nada. O que fazer quando o namorado não é carinhoso e só fala coisas rudes? Já conversei, não adianta. Olha, eu acho que essa pessoa tem um problema aí na vida dela, e se ela não se dispõe a mudar, a melhorar, você vai lidar com grosseria a vida toda, tá? Então, ele não é carinhoso e só fala coisa rude. Ele tá de mal com a vida, ele tá mal com você e na verdade, é isso que eu falo sobre relacionamento, né? Não há um relacionamento que você tenha com pessoas que não tenham defeitos. Você só tem que pensar quais são os defeitos que você tolera conviver. Então não tem relacionamento que a pessoa não tenha defeitos. Então só tem um relacionamento que você tolere conviver na vida. Então eu diria que se você tolera conviver com grosseria, essa é a pessoa. Mas se isso pra você é um negócio que te fere, que te machuca, que te humilha, eu não consigo lidar com isso, de verdade. Esse pra mim é um defeito que eu não consigo conviver. Porque eu sou carente de amor, sabe? Então eu preciso de cafuné, eu preciso de elogio, eu preciso de afeto, assim. Eu sou sensível. Se eu não tiver isso, eu vou inevitavelmente começar a sonhar acordado, pensar com outra pessoa que eu receba afeto, que eu receba amor. Então, pra mim, isso aí é uma condição meio que básica de relacionamento. Mas tem gente que é cascuda, né? Se você é cascudo e você sabe... se você é cascudo e sabe lidar com isso, bora, mas eu particularmente, pessoalmente, não recomendo. Você vai sentir uma pessoa pior com o tempo, porque isso vai minar sua confiança em você mesmo. Assim. Mesmo. Como lidar com o marido imaturo? Quais atitudes a mulher deve ter para não piorar o problema? Eu acho que você precisa ter regras muito claras e coisas muito claras para você do que você entende como aceitável ou não aceitável. Porque a imaturidade é um negócio que se alimenta de permissividade, sabe? Se você tem um parceiro, um marido que é imaturo e você é permissiva, ferrou. É a fome com a vontade de comer, porque a pessoa é folgada e você engole. A pessoa faz o que quer e você aceita. Então, quanto mais claro forem os seus limites para você, melhor vai ser essa convivência da pessoa na sua vida, né? Então você vai delimitar o que você tolera a conviver ou não. De novo, é o defeito que você consegue conviver. E maturidade é osso também, né? Então, para não piorar o problema, você tem que delimitar coisas. Se a pessoa não sabe lidar com esses limites, aí você questiona se você quer seguir ou não com aquela relação. E ver se ela cresce no meio do caminho. Tem gente que cresce. Tem gente que fica criança pro resto da vida. Então, tem que ver. Outra pergunta. Como ser solteira e feliz? Sendo feliz, né?
porque sendo feliz, você vai ser feliz solteiro ou num relacionamento. Aliás, ser feliz garante que você seja feliz no relacionamento. Então, seja feliz. E aí, bola pra frente, né? E se você conseguir... Veja, ser solteira não é um defeito, né? Ser solteira é só que você segue ali na sua vida, fazendo as suas escolhas, convivendo com você mesmo. Ser solteira também não quer dizer que você não tenha relacionamentos nutritivos com pessoas, só quer dizer que você resolveu não ter um relacionamento fixo. Então, sendo feliz, você garante que você vai ser feliz. E não sofrer, e não se deixando pressionar por essa demanda social de que todo mundo tem que estar num relacionamento. Isso é importante. Tenho dificuldade... Outra pergunta. Tenho dificuldade de apresentar meu namorado para minha família, pois enxergo o negativamente. Ih, menina. Lascou. Se você tem dificuldade de enxergar a pessoa positivamente, não apresentar para sua família é o melhor dos problemas que você tem. Então, acho que se você não vê valor na pessoa, então vai ser um problema para você apresentar para sua família e para você viver com essa pessoa. Então, relaxa, né? Desiste. Ou vivencia essa relação com essa pessoa aí às escondidas, o que eu acho que vai ser bem difícil em termos de relacionamento de longo prazo. De fato, não faz muito sentido continuar. Veja, a gente usa a família como um critério, mas na verdade o que a gente está pensando é: eu vou conseguir conviver com essa pessoa de fato? Ou será que essa pessoa é só legal quando eu tô sozinho com ela, mas em sociedade essa pessoa é difícil, horrorosa de ver? Ou será que essa pessoa te faça viver um relacionamento abusivo que você tem vergonha do que ela faz e aí você não quer mostrar ela em público? Pode ser. Então, será que a pessoa é feia de um jeito que você não consegue viver? Sei lá. Difícil, né? Essa resposta. E também, né? Se o problema da aparência é um problema pra você, pô, você tem que rever isso, né? Nem só de aparência nós vivemos, né? Outra pergunta. Qual o peso dos problemas financeiros na relação? Isso é uma coisa que eu também falo bastante no Como Salvar o Relacionamento dentro do Fredflix. Tem peso, né? Tem peso porque problema financeiro não é só problema financeiro. Problema financeiro quer dizer problema com estilo de vida, filosofia de vida, como você lida com seus desejos, como que você lida com o futuro, como você lida com dividir as contas, de como você se organiza, de como você lida com a vida de modo geral. Problema financeiro na relação é como você compartilha, é como você lida com machismo na relação. Então, problema financeiro não é só problema financeiro. Problema financeiro é um problema de um monte de coisas associadas a isso, né? Então, você precisa resolver essas coisas porque se diz respeito a como vocês vivem como casal. Como iniciar um relacionamento sem criar a bendita expectativa? Olha, não existe relacionamento sem expectativa. O problema não é a expectativa, o problema é você não estar aberto para a realidade quando ela se mostra diferente do que você esperou, né? O problema não é a expectativa, o problema é como você lida com frustração. Se você tem uma expectativa positiva ou de um determinado jeito, A, e acontece B, se você sabe lidar com frustração, você consegue articular melhor a expectativa. Então o problema não é ter expectativa.
O problema é você não saber se relacionar com frustração. Se souber lidar com frustração, a expectativa não é um problema. Como lidar com uma sogra falciane? Eu tô dizendo que falciane é uma pessoa falsa, né? Putz, que dose, hein? Eu acho que lidar com uma sogra falsa, eu acho que o problema com sogra, eu já falei isso num livro, num vídeo no YouTube, que eu falo sobre o problema com sogra. O problema da sogra é o filho da sogra. Né? Então, o problema da sogra é o filho da mãe, que é o seu parceiro, no caso, sua parceira. Então, o seu problema é se o seu parceiro não banca a sua relação por completo e ela interfere no relacionamento de vocês de um jeito que o seu parceiro deixe, né? Então, se o filho não impõe, exatamente, se o filho não impõe limites na mãe dele, então aí passa a ser um problema. Porque se a minha mãe começa a ser falsa com a minha mulher, puta, minha mãe vai ser a primeira a tomar um chama de lado, assim, mas o que você tá falando? O que você tá fazendo, mãe? Tá doida? Olha o que você tá falando. Você tá fazendo de né? Você tá viajando na maionese. Então, eu tenho que impor respeito à minha mãe. E a minha esposa tem que impor respeito ali pra mãe dela. Então, cada um lide com a sua fera, né? Então, cada um lide com seus doidos de casa. Eu não posso lidar com a minha sogra nesse sentido e nem minha esposa pode lidar com a sogra dela, no caso minha mãe, nesse sentido. Então, cada um lide com seus bichos, né? Então, problema, então não é a sogra ser falsa. O problema é o filho da sogra ser um banana. Ok? Como identificar se minha parceira me manipula emocionalmente? Simples. Se você está o tempo todo confuso, culpado, diminuído, perturbado, pedindo desculpa sem saber pelo que você fez, dizendo amém para coisas que você no fundo não concorda, ou seja, se você está mais abestado que João Bobo, provavelmente ela te manipula emocionalmente. Penúltima pergunta. Os opostos são de fato complementares ou pelo menos se atraem ou isso é falácia? Isso eu falo bastante no livro O Relacionamento para Leigos e falo também no Como Salvar seu relacionamento dentro do Fred Flix. Os opostos se atraem, mas não necessariamente se mantêm. O que mantém o relacionamento é a complementaridade, seja ela a partir daquilo que você tem de igual ou aquilo que você tem de diferente da outra pessoa. Então, o ser diferente não é um problema em si, mas também não é uma solução em si. Tudo vai depender de como vocês vão articular essas diferenças. Última pergunta. O amor é seu e você o projeta no outro? Ou realmente você ama o outro? Que pergunta mais filosófica, muito boa para terminar. É as duas coisas. O amor é o que você oferece, mas o amor é o que você ama no outro, né? Ou que você projeta no outro. Então o amor é o que você dá e o amor é o que você fantasia também do outro. E o amor vai se transformando e se amadurecendo na medida em que você vai transformando aquele delírio inicial, aquela alucinação inicial, aquela projeção inicial numa construção que permita liberdade para aquela pessoa. Então, se você permite que a pessoa se manifeste tal como ela quer e não aprisione ela dentro das projeções iniciais que você fez,
Isso é amor também. Então, amor é um pouco de tudo. Um pouco do que você dá, um pouco do que você vê, um pouco do que você fantasia, mas muito daquilo que você constrói com o tempo. Então, amor não é uma fórmula mágica. É isso. Acho que respondi todas as perguntas. Muito boa as perguntas que vocês fizeram. Larissa, muito obrigado aqui pelo carinho de você estar traduzindo as respostas. E minha Nossa Senhora, que facilidade que você tem de fazer isso. Obrigado por ter colaborado e vocês, obrigado pelas participações, pelas perguntas que fizeram, pelos comentários que foram deixando aqui no meio do caminho, complementando as coisas que as pessoas foram falando. E a gente foi costurando essa coisa aqui a muitas mãos. E a gente se vê na próxima live. Muito obrigado. E depois aí eu vou colocar essa live no YouTube, então fiquem tranquilos. E vou deixar aqui 24 horas no Instagram, tá bom? Voltaremos com live daqui 15 dias, se eu estiver vivo e em condições físicas e psicológicas de fazer uma live. É sempre uma promessa, né? Daqui 15 dias teremos outras, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima.